Bom dia a todos. Cara aberta a sessão, cumprimentando aos eminentes pares, doutor Zé Ricardo, seu procurador, de maneira especial ao doutor Fábio Fiorenza, que é recém-empossado no cargo de juiz eleitoral, representando a Justiça Federal. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Zé. Fábio, é uma satisfação contar com a presença de Vossa Excelência. Obrigado, doutor. A ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Nós temos, seria uma continuação de julgamento, doutor. Infelizmente, nós tivemos uma situação aqui que ocorreu. O doutor Jackson Coutinho teve um compromisso inadiável e o senhor sabe da nossa deficiência, que nós não temos condições de convocar nem mesmo um juiz na categoria jurista para substituí-lo em função daquela lista já de longa data que se encontra lá em vias de ser nomeada. Exatamente. Como o senhor já adiantou que estará por aqui, eu vou ser obrigado, então, a anunciar que fica adiado, né, em razão da ausência do Dr. Jackson Coutinho, e aqui é necessária a composição plena, né, que é o processo 20.880, que é um recurso eleitoral em... Não, porque nós poderemos convocar alguém para... Né? Quinta-feira também não estarei aqui, porque eu tenho um compromisso no TSE, então também já vou adiantar nesse sentido que eu acho que também vai ter esse problema. Já iniciou? Doutor Luiz Blazac, em razão dessa situação também, eu vou já adiantar, Vossa Excelência, na quinta-feira eu tenho um compromisso pela manhã no Tribunal Superior Eleitoral. É um assunto relevante, de alto interesse da nossa administração, eu também não poderia estar presente. E eu estou verificando aqui que, na verdade, não é início de julgamento, é continuação de julgamento. E como eu já participei de leitura de relatório, já votei, então eu vou ter que... Tá certo. Então nós poderíamos, assim, mais ou menos deixar pré-estabelecido. Nós não temos um calendário aí, né? Nós teríamos uma em setembro, hoje é 12, né? 17, 19 seria a semana que vem. Porque vai ter que haver nova publicação, inclusive. Porque não, né? Só de continuação? Está com vista. Vamos deixar mais ou menos... Tem a questão do termo do BM, doutor Feliz. De outubro. Não. Doutor Jackson? Quando que termina o dele? Tem que ser uma data em que o doutor Blazac possa estar aqui. A próxima. Então tá bom. Vamos então deixar em comum acordo aqui, até porque, prestigiando essa situação que nós tivemos que adiar, fica então pré-agendado, viu, Breno? Já para o dia 24 de setembro, a continuação do julgamento. Ok? Muito obrigado pela compreensão. E... essa sequência, né? Então, iniciando propriamente os trabalhos, da relatoria do doutor Antônio Peleja. É o 2.2, processo, esse aqui é o físico, né? 2084, é um recurso eleitoral, prestação de contas do exercício financeiro de 2017, 53ª Zona Eleitoral, Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso. O recorrente é o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Ribeirão Cascalheira. Recorrente também Joel Ferreira e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência Relator está com a palavra. Senhor presidente, a qualificação, parte e os lindes já foram expostos por Vossa Excelência. Pontuo que, em adendo, que o partido apresentou contas e pagou despesas com advogado e contador, cada qual com R$
pelo valor de R$500. Mas o pagamento do contador Paulo Bento foi creditado em nome de Wilson Vieira, que é funcionário desse contador, o que foi o motivo da desaprovação das contas. Houve o recurso para que seja relevada essa situação, para que sejam aprovadas as contas. O Ministério Público entende que a irregularidade é grave, pugna pelo não conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. É o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Parecer ratificado, excelência. Ratificado, retorna a palavra. No voto mérito, eu pontuo de início que o partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, nos termos do artigo 32, parágrafo 4º da Lei dos Partidos Políticos, mas identificaram-se 2 cheques, consoante já mencionado, os valores de R$500, mas não houve omissão de recibos ou recebimento de, ou, no caso, recebimento de recurso de fundo partidário e fonte vedada para esse partido em específico. Esse valor, ele é inferior àquele valor de R$ 1.064, né, aquele teto que é imposto, que impõe a transação entre contas. Tá? A irregularidade de R$ 500 é de pequena monta, não enseja a desaprovação das contas. O serviço foi prestado pelo profissional técnico, não houve má-fé. Por causa disso, senhor presidente, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu dou provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas anuais do PSDB de Ribeirão Cascalheira, exercício 2017. É como voto. Está aprovando com ressalvas em consonância com o parecer e também da própria CCIA, né? Doutor Luiz Bortolucci. Estamos prontos. Não. De acordo? Eu estou de acordo, né? De acordo. Senhor Sebastião Monteiro. Com o relator. Senhor Jackson, não se encontra ausente. Doutor Fábio Henrique. Acompanho o relator. Acompanhando o desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Vou também anunciar, doutor Sebastião Monteiro, né? O senhor está pedindo adiamento também do 1.5. Esse é um PJE 0601-383. Prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição 2018. Requerente Valdenira Dutra Ferreira, deputada estadual. Fica então adiado para a sessão subsequente. Doutor Pelejo, ainda de relatoria de Vossa Excelência, o 2.3, processo 2855, é um recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro 2013, 34ª Zona Eleitoral, Planalto da Serra. Quem recorre é o Ministério Público Eleitoral e o recorrido é a Comissão Provisória do Partido Social Democrático, PSD de Planalto da Serra. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Identificação já pontuada. No caso, houve apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos. No parecer técnico conclusivo, pontuou-se que foram apresentadas informações e documentos exigidos no artigo 48, a resolução que rege a espécie. O Ministério Público Eleitoral opina pela desaprovação, alegando que não houve contabilização como receita de contribuições para o partido a serem cobrados por filiados municipais. O juiz eleitoral julgou aprovada a prestação de contas. Nas razões recursais, o Ministério aduz que, não obstante a ausência de informações financeiras, há a previsão de crédito advindo de contribuições dos filiados, que não pode ser relevada por essa justiça como passível de aprovação à não movimentação financeira. Não houve apresentação de contas e razões. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Ratifico o parecer. Ratificado. Senhor presidente, essa é uma situação daquela nas quais há uma previsão no Estatuto do Partido de contribuição financeira. Mas o entendimento dessa corte é no sentido de que a mera previsão, ela não é uma receita de fato. Então, não pode haver uma presunção nesse sentido. Esse foi o motivo ensejador da reprovação das contas. Por não obstante o valor ser zerado, havia essa previsão. Então, o Ministério Público, em primeiro grau de jurisdição, que oficia em primeiro grau de jurisdição, entendeu que, havendo essa previsão, não é possível não haver movimentação financeira. E o que
essa Corte vem entendendo, bem como o Ministério Público Eleitoral, é no sentido de que uma mera previsão sem a constatação de recursos não é suficiente para a desaprovação das contas, por isso, nega o provimento ao recurso eleitoral interposto e mantém a sentença recorrida como voto. Eu entendi, não houve nenhuma movimentação, é nesse sentido. Não. Há uma previsão estatutária de que há de haver pelos filiados uma contribuição mensal. Mas que não houve na prática. Não houve, exato. Parecer pelo provimento, tá? Consta na papeleta pelo provimento. Tá, pelo provimento do recurso de segundo grau. Mas essa é uma questão já julgada aqui, semana passada nós já julgamos, já há um posicionamento pacífico da Corte nesse sentido. O senhor está desprovendo. É isso? Nega o provimento. A indissonância com o parecer ministerial. Exatamente. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Fábio. Acompanho o relator. Senador Sebastião. Acompanho o relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria de Vossa Excelência, doutor Antônio Peleja. 2.4, processo 469, é um recurso eleitoral em representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, eleições 2016, 41ª Zona Eleitoral de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso. O recorrente é Rugler Ferreira de Amorim, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Recurso interposto por Rugler Ferreira de Amorim contra a sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na representação e condenou ao pagamento de multa no importe de R$ 19.513. E o fato é doação de recursos para a campanha eleitoral acima do limite permitido. Ele sustenta que o ato de doação foi livre, foi espontâneo e condizente com a sua renda. Fala que, embora haja irregularidade, ela é desprovida de má-fé, mas a sanção aplicada é excessiva. Então, ela requer o quê? Que essa sanção seja minorada. Pugna pela aplicação da regra da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso ele afirma, para eliminar ou reduzir o valor da multa. Encontra razões pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o juiz Acó fixou a multa no mínimo legal. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença, consignando que o legislador conferiu discricionalidade apenas na dosagem da penalidade dentro do mínimo e do máximo fixado. É o relatório, senhor presidente. O senador da Procuradoria? Ratifica, Celso. É ratificado. Eu conheço o recurso, tá? Quanto ao mérito, a lei ela impõe o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, o pleito é o de 2016, e está consignado no artigo 23, parágrafo 1º da Lei das Eleições. E o juiz ele fixou no mínimo legal. O rendimento bruto do doador no período foi de R$ 31.370,45. Autorizaria a contribuição no montante de R$ 3.137,04. Mas o valor doado foi de R$ 7.000 e R$ 7.040. Então, assim, houve um excesso e esse excesso foi punido com o que determina a legislação, que chegou ao seu valor de cerca de R$ 19 mil. Tá? Nas razões recursais, elas basicamente limitam ao valor aplicado. Então, é questão quase que controversa a questão do se é devido ou não, porque ela não ataca, ela quer só que haja essa redução. Mas essa multa ela já foi aplicada no mínimo. Como foi aplicada no mínimo, não há espaço para o julgador proceder a uma redução aquém do mínimo legal. Não há essa possibilidade. O juiz, então, ele aplicou a regra da razoabilidade, né, na aplicação da pena mínima. Tá? Então, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso, mas o mérito nega o provimento como voto. Veja, razoabilidade já está no mínimo, né? Então não há. Eminentes pares, algum voto em sentido contrário? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial.
Muito obrigado. Ainda da relatoria de Vossa Excelência, doutor Antônio Beleja. 1.1, processo PJE 0601-171. Assunto, prestação de contas, cargo deputado federal, eleição 2018. O requerente é Wellington Silva, que foi candidato a deputado federal. Vossa Excelência, relator, doutor Beleja, com a palavra. Prestação de contas, Wellington Silva, eleições 2018, cargo deputado federal, partido Rede e Sustentabilidade. Houve apresentação de contas parciais, é o Wellington Silva. Houve apresentação de contas parciais, houve a manifestação do órgão técnico, a apresentação final, o prazo, houve a publicação de edital, que transcorreu o prazo sem impugnação. A CCIA elabora um relatório preliminar, solicita esclarecimentos, proporciona-se ao candidato sanar as irregularidades e deixa transcorrer em branco o prazo concedido. Parecer técnico conclusivo pela desaprovação pela CCIA. Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se que as contas sejam desaprovadas. Posteriormente, os autos foram concluídos no mês de julho, no dia 9, e o pressador, no mês de agosto, no dia 8, apresenta uma retificação de prestação de contas finais. É o necessário relato, senhor presidente. Ouço o senhor procurador. Ratifica, excelência. Ratificado. De início, essa prestação de contas, ela ocorreu ali sobre o rito simplificado, tá? Porque de valor inferior a R$20 mil. Mas foram detectadas irregularidades, tá? De acordo com o artigo 58 da resolução que rege a espécie, a 23553 de 2017. Quais são essas irregularidades? Receitas sem identificação do CNPJ, que é um. Vou falar de uma maneira mais sucinta, depois eu voltarei em relação a cada uma. 2. Doações financeiras, inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 60.064,10, realizado de forma distinta da transferência eletrônica. 3. Doações recebidas de outros candidatos ou partidos com informações divergentes na prestação de contas dos doadores. 4. Omissões relativas a despesas constantes em prestação de contas e aquelas íncitas na base de dados da Justiça Eleitoral. 5. Valor registrado na prestação de contas quanto ao pagamento de despesas Facebook é de R$ 200, e há uma adicionante em relação a isso. 6. Não foram localizadas na prestação de contas cheques compensados número 850007 e 85, final 4, nos valores respectivamente de R$ 250 e R$ 2.000. Eu faço um apontamento inicial em relação à prestação de contas final retificadora, tá? Porque ele trouxe no dia 8 de agosto de 2019, ou seja, após a elaboração do parecer técnico conclusivo. Nós já entendemos aqui que é inviável a análise, não há que se aplicar aquela prestação de contas que é a paradigma, é o 060-01445, porque fazendo uma distinção, há uma divergência entre o caso presente e esse caso que seria o caso paradigma, porque ele entende que permite-se a juntada de documentos complementares à irregularidade arguida e uma confirmação de boa-fé. Então, não é de se aceitar essa documentação juntada posteriormente ao prazo legal. Feitas essas considerações, passo às irregularidades. O item 1.1, depósito em cheque no valor de R$1.000 sem identificação do CNPJ nos extratos eletrônicos, o que impossibilita a aferição da identidade dos doadores. Essa irregularidade deu-se oportunidade para o candidato, ele manteve-se inerte, tá? Essa verba ela não pode ser utilizada, por quê? Porque não houve a identificação do doador, ela é do montante de 21% do total das receitas. Então, pelo valor de 21%, foi cerca de R$ 4.750 a arrecadação dele. Nesse aspecto, ela tem que ser desaprovada e esse valor ele tem que ser depositado em conta específica.
O item 2.1, doações financeiras de R$ 2.000, R$ 500 e R$ 1.000, recebidas de pessoas físicas, valores acima, o primeiro deles acima, tá? Elas foram efetuadas mediante depósito online, ou seja, de forma distinta da transferência eletrônica, notadamente a de R$ 2.000. Eu faço uma pontuação aqui, faço uma retificação aqui, na verdade foi só a de R$ 2.000 que ela foi em valor superior, tá? Mas isso é motivo também para desaprovação, por quê? Porque foram feitas doações sucessivas, doações sucessivas, duas na mesma data, né? Da forma distinta do 1064. Por isso, nós estamos impondo a desaprovação nesse sentido. 3. Identificadas nos termos do item 2.2, doações recebidas de outros candidatos com informações divergentes. Tá? Segundo o órgão técnico contábil, foram duas doações de R$ 246 e de R$ 169. Não houve empenho para prestar esclarecimentos que corrigissem essa falha, mas essas transferências a outros candidatos ou partidos não registradas pelos beneficiários de suas prestações é uma falha de ordem formal que motiva uma ressalva por não comprometer a fiscalização e a análise da movimentação dos recursos. Então, aponho uma ressalva. Item 3.1, a questão do Facebook, nota fiscal eletrônica emitida no valor de R$ 134, tá? E foi obtido mediante confronto com as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Nesse tópico, eu saliento que, em consonância com o precedente da Corte, que a ausência de registro de despesas na prestação de contas do candidato, que foram constatadas na base de dados da Justiça Eleitoral, caracteriza falha de natureza grave, porque interfere na confiabilidade e transparência das contas. Mas eu faço a posição de uma ressalva porque o valor é de 2,82%, ou seja, R$ 134, por isso eu faço a posição de uma ressalva. E de igual forma, também, o valor de R$ 200, também não registrada, e concernente ao Facebook, que seria de R$ 1,38, também eu faço uma posição de uma ressalva nesse aspecto. Quanto à irregularidade no item 4.1, solicitaram-se esclarecimentos e apresentação de documentos contra esses cheques compensados. A CCIA ela registra que nessa última cártula consta como contraparte o próprio candidato e não se trata de devolução de doação, porque a doação realizada pelo candidato no valor de R$ 2.000 está devidamente registrada na prestação de contas. O prestador não comprova, mediante documentação exigida pela área técnica, notas fiscais ou qualquer outro documento, a comprovar os gastos. Além disso, trata-se de irregularidade material com reflexo financeiro considerável. Por essas situações, rechaçar a omissão de gastos é uma luta incansável dessa justiça. E por isso entendemos aqui pela desaprovação das contas, citamos precedente da Corte, inclusive um de minha lavra. Então, persistem como graves e aptas à desaprovação as irregularidades do item 1.1, 2.1 e 4.1 do parecer técnico contábil. Por isso, julgo desaprovadas as contas de Wellington Silva relativas às eleições gerais de 2018 e determino que seja feita o recolhimento pela guia de recolhimento da União do valor de R$ 1.000 e R$ 3.500 referente à utilização de recursos sem a devida comprovação, conforme parecer técnico contábil, é como voto. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Desembargador Sebastião. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do Dr. Antônio Peleja, 1.2, PJE 0601718. É uma prestação de contas, deputado federal, cargo, eleição 2018. Requerente Nilza Barbosa Rodrigues. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Meu presidente, são aquelas prestações de contas nas quais não há qualquer irregularidade, tá? As contas de Nilza Barbosa Rodrigues, candidata a deputado federal ao cargo, eleições de 2018.
a Procuradoria manifesta-se no sentido da aprovação sem ressalvas, tal qual a CCIA. Senhor Procurador? Reitero, excelência. Se eu posso ser mais sucinto, Claro, presidente, pode é simplificar. pela aprovação sem ressalva das contas de Nilza Barbosa Rodrigues, eleições gerais de 2018, é como voto. Consonância com CCI e o parecer. Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, o senhor tem 1.3 PJE 0601376, prestação de contas, candidato cargo deputado federal, eleição de 2018. Requerente, Werley Silva Pérez, candidato a deputado federal. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Werley Silva Pérez, candidato a deputado federal pelo Partido Popular Socialista às eleições de 2018. Não houve impugnação da prestação de contas. Relatório preliminar emitido pelo CCIA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando a manifestação do candidato. Devidamente intimado, o candidato manifestou pelo meio da petição ID 961-72, ocasião em que prestou esclarecimentos e apresentou documentos. Em seguida, a CCA emitiu o parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas. Instado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar que as irregularidades remanescentes não possuem gravidade suficiente para desprestigiar toda a contabilidade apresentada. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador? Reitero, excelência. Está reiterado, confirmado. Retorna a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, emendes pares, eu vou sintetizar. Foram constatadas 3 irregularidades. A primeira, atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, e o segundo, o descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas. Ambas estas irregularidades são incapazes de ensejar a desaprovação porque são apenas erros formais e que permitem a anotação de ressalva. O último tópico, o terceiro, com relação à divergência na movimentação financeira, consta no extrato bancário uma doação de R$6.000 através de uma transferência bancária oriunda da conta bancária de Sadi Martins Ferreira. Inclusive consta o próprio CPF. Entretanto, intimado para prestar esclarecimentos, o prestador se manteve omisso. Apesar disso, e em consonância com o parecer ministerial, eu verifico que o candidato gastou R$84.000, recebeu doação de R$84.000, gastou R$77.000, poderia ter gasto até R$2.500.000 na campanha, porque é deputado federal, mas só implementou R$77.000. Em razão disso, eu entendo que esse patamar de R$6.000, cuja transferência está demonstrada, o nome do doador, o CPF também, apenas não houve manifestação de uma complementação de informação, e vislumbrar que não verifica o que é a má-fé do candidato no gerenciamento dos recursos. Então, em razão disso, em consonância com o Ministério Público, eu estou aprovando com ressalvas, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanhe o relator. Doutor Fábio. Com o relator. Debatedor Sebastião. De acordo? Doutor Peleja. De acordo. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 1.4, desembargador Sebastião Barbosa Farias, é o PJE 0601-230, prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição 2018, requerente é Santina Felícia Gumuliauskis de Souza. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Santina Felícia G. de Souza, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID 441772, destaco que não houve impugnação à prestação de contas. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação da requerente, que, devidamente intimada, deixou transcorrer em habeas o prazo que lhe fora assinalado. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo,
opinando pela desaprovação das contas em apreciação, tendo em vista que nenhuma das irregularidades constatadas foram sanadas. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas, haja visto o fato de que as irregularidades representam 14,29% dos recursos manejados. É o brevíssimo relatório. Senhor Procurador? Ratifico o parecer, excelência. Está ratificado. Eu vou fazer a leitura porque nós estamos com tempo. A candidata Santina Felícia Gumuliauskis de Souza apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputado estadual, que após serem submetidas à apreciação da unidade técnica dessa Corte de Justiça, restaram identificadas as seguintes irregularidades e impropriedades. A. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação a 2 doações em desacordo com o artigo 51 da resolução do TSE 23.553. B. Ausência de assinatura da candidata no extrato de prestação de contas. C. Ausência de documentos fiscais que comprovam a regularidade de gastos realizados com recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. D. Divergência entre os valores acordados e aqueles efetivamente pagos aos prestadores de serviço. E. Detectada divergência entre os dados constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. F. Foram declaradas doações recebidas de outra candidata, mas não registrada pela doadora em sua prestação de contas. G. Os recursos estimáveis provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha não constituem bens permanentes que integram o patrimônio dos doadores. H. Foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas da prestação de contas em exame. I. Detectadas divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial. J. Detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época. K. Ausência de documentação comprobatória de 2 despesas, concessão ou locação de veículos pagas com recursos do FEFC. E, finalmente, I. Transferência para a conta pessoal da candidata de sobras de recursos do fundo partidário. De início, vale destacar que as impropriedades apontadas nos itens A e J, referentes ao envio intempestivo dos relatórios de campanha referentes às doações e à realização de gastos eleitorais em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, compreendem falha meramente formal, haja vista que se tratar de simples atraso na entrega de documentação, o que não obsta a fiscalização por parte desta justiça especializada, haja vista terem sido apresentadas posteriormente. No que tange ao item B, a unidade técnica informou que o extrato de prestação de contas não foi devidamente assinado pela candidata. Ocorrência essa que, por si só, não enseja a reprovação das contas, pois se trata de mera irregularidade formal que não obsta a efetiva análise da contabilidade. Quanto ao item E, a CCIA assinalou a existência de divergência na contabilidade consistente no fato de que, embora a requerente tenha registrado o recebimento de doação no valor de R$10.000 de Alex Nobu, em consulta à base de dados da Receita Federal, verificou-se que o nome correto seria Alex Nobuyoshi Utida. No entanto, entendo que tal ocorrência não passa de mera inconsistência técnica, pois é possível verificar que houve apenas a abreviação do nome do doador, bem como pelo fato de que o mesmo foi identificado com o número do CPF e ainda em razão de a doação ter ocorrido mediante transferência eletrônica, de forma que foram disponibilizados vários meios para a identificação do responsável pela doação, não havendo falar, portanto, acerca de recurso de origem não identificada. No que se refere ao item F,
consistente no fato de que uma doação recebida pela candidata não foi registrada pela doadora em sua prestação de contas, há de se reconhecer mais uma vez que não constitui irregularidade, posto que a requerente cumpriu com o dever ao registrar o recebimento, não sendo razoável, portanto, penalizá-la por omissão de terceiro. No entanto, ainda assim, as contas devem ser desaprovadas, tendo em vista que, do contrário aos itens já discutidos, as demais irregularidades são de natureza grave e não foram sanadas pela prestadora de contas, pois, embora tenha sido devidamente intimada para se manifestar quanto a elas e apresentar os documentos que entendessem necessários, a mesma quedou-se inerte, deixando transcorrer em áudios o prazo que lhe fora assinalado. Nesse contexto, passo a abordar de forma mais minudente as irregularidades levantadas, as quais devem, assim entendo, ser consideradas relevantes para o deslinde do feito. Conforme se observa nos itens C e K, embora a requerente tenha contraído duas despesas com locação de veículos, uma no valor de R$ 1.500 e outra no valor de R$ 1.250, não foram apresentados os documentos fiscais pertinentes para fins de comprovação das despesas, em evidente afronta ao disposto no caput do artigo 63 da resolução do TSE 23.553 de 2017. Sendo assim, considerando que os gastos não foram comprovados, bem como que foram pagos com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a determinação do recolhimento do montante de R$ 2.750 ao Tesouro Nacional é medida que se impõe nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da multicitada resolução do TSE 23.553. Ademais, saliento que a prestação de contas não logrou êxito em comprovar gastos com a contratação de prestadores de serviço, tendo em vista a existência de divergência entre o valor acordado em contrato e aqueles efetivamente pagos aos contratados, conforme se vê também no item D. Conforme se verifica nos contratos firmados com os prestadores de serviço, Michel Douglas Duarte Nunes e João da Silva, há previsão no sentido de que cada um receberia a quantia de R$ 1.000, todavia foi registrado na contabilidade o dispêndio de apenas R$ 750 para pagamento de cada um deles. Já no contrato firmado com o senhor Donei Francisco de Souza, embora conste que o mesmo receberia R$ 3.000 pelos serviços prestados, o mesmo recebeu apenas R$ 2.500. Posto isso, resta evidente que os contratos apresentados não se prestam a comprovar as despesas em questão, haja vista a divergência assinalada. Além do mais, vale registrar que, dos R$ 4.000 despendidos para pagamento de prestadores de serviços, R$ 2.000 são provenientes do FEFC, de modo que se faz necessário determinar o recolhimento do montante de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional, conforme determinação do artigo 82, parágrafo 1º da resolução em comento. Já no item G, a CCIA destacou que houve o recebimento irregular de R$ 400 em recursos estimáveis em dinheiro, consistente no fato de que 2 veículos cedidos à campanha não integram os patrimônios dos doadores, ocorrência essa que vai em desencontro com a previsão contida no caput do artigo 27 da resolução do TSE 23.553, que dispõe. Aí deixo de fazer a leitura porque é de conhecimento de todos nós. Mais adiante, a unidade técnica pontuou que, embora tenham sido declaradas 2 doações diretas estimáveis em dinheiro, uma no valor de R$ 120 e outra no valor de R$ 298, pela direção estadual do partido PR, não houve o registro do recebimento na contabilidade e exame, revelando que houve omissão de receitas. Destaco ainda que a prestadora de contas não esclareceu o motivo pelo qual algumas despesas foram registradas na prestação de contas parcial com valor superior ao registrado na prestação de contas final. Por derradeiro, destaco que a candidata transferiu para a sua própria conta sobra financeira do valor de R$ 13,20, quando o correto seria repassar a quantia à respectiva agremiação partidária. Neste passo, considerando que o que dispõe o artigo 53, parágrafo 1º da resolução do TSE, 23.553, o montante de R$ 300,20 deverá ser recolhido ao partido.
Conclui-se, portanto, que remanesceram irregularidades com reflexo financeiro referente à não comprovação das despesas realizadas com o recurso público de R$ 4.750, recebimento irregular de recursos estimáveis em dinheiro de R$ 400, omissão de receitas estimáveis em dinheiro de R$ 418 e a transferência indevida de sobra de recursos, aqueles R$ 13,20, os quais somam o montante de R$ 5.581,20, ou seja, R$ 14,29% dos recursos arrecadados na campanha, que, aliás, foram de R$ 39.054,50. Como visto, o caso em exame revela uma contabilidade eivada de irregularidades graves que comprometem a confiabilidade das informações apresentadas. Posto isso, em consonância com o parecer, julgo desaprovadas as contas de campanha de Santina Felícia Gumiliaskis de Souza relativas às eleições de 2018. Em consequência, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.750, correspondente à não comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC, referente aos itens C, D e K deste voto no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado. Outro sim, determina o recolhimento do valor de R$ 13,20 ao órgão partidário correspondente à sobra de recursos desse fundo, consoante relatado no item 1 deste voto. É como voto. Vota doutor Antônio Peleja. Eu acompanho o relator. Luiz Bortolucci. Com o relator. Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. O relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta, doutor Sebastião Monteiro, é 1.6, é o PJE 0601064. É uma prestação de contas, candidato, cargo deputado estadual, eleição de 2018. Requerente é Nadiese Cardoso Guimarães. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Trata-se de processo de contas de Nadiese Cardoso Guimarães, candidato pelo partido Democracia Cristã ao cargo de deputado estadual no pleito passado. Em relatório preliminar, diligências, a CCIA destacou a necessidade de intimação do candidato para apresentar documentos e esclarecimentos visando a complementação das contas auditadas. Fora devidamente intimada, constituiu advogado, mas não atendeu às impropriedades lançadas pela CCIA em fase preliminar de exame de contas. Na sequência, a CCIA elaborou um relatório conclusivo no qual se manifestou pela desaprovação das contas e recolhimento do valor de R$ 4.783,23 ao Tesouro Nacional decorrente da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional opinou pela desaprovação de contas e devolução do Tesouro ao Tesouro Nacional da importância apontada pelo órgão técnico. É o relatório, senhor presidente. Procurador? Ratifica, excelência. Está ratificado. Senhor presidente, eu vou... Trata-se de uma situação fática e de direito bastante conhecida pela Casa. A prestadora de contas intimada deixou de apresentar à Justiça Eleitoral documentos necessários para esclarecimento das contas, e eu vou só elencar aqui os documentos, no caso contábeis, faltantes para registro e voto. O comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativa aos recursos do fundo partidário, documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com os recursos do fundo partidário, documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, fundo partidário não utilizado. No item 2, ausência de documentos fiscais e inexistência de registro nos extratos bancários da campanha referente
a pagamento de encargos financeiros com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 3.783,23, omissão de receitas, doação direta declarada por partido político no valor de R$ 1.000, item 4 e 5 da CCIA, existência de transações realizadas na conta bancária destinada ao recurso do fundo partidário sem registro na prestação de contas no valor de R$ 1.000. Essas irregularidades, respectivamente, somam aí o percentual de 80,76%, 21,34%, em conformidade com o parecer lançado pelo Ministério Público. Estou afastando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, tendo em vista que o candidato deixou de atender às diligências para regularizar a documentação contábil apresentada, mesmo com o advogado constituído nos autos, revelando para mim um vício aí insanável. Portanto, julgo desaprovado as contas de Nadiese Cardoso Guimarães relativas às eleições passadas, em consonância com o parecer ministerial. Determino ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.783,23, resultante de gastos efetuados com recursos públicos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem comprovação documental idônea, em conformidade com os itens 3 e 6 do parecer conclusivo elaborado pelo órgão técnico. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Fábio Henrique. Acompanho o relator, excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Antônio Peleja. De acordo. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Esse era o último da pauta. Fica então encerrada a sessão. Senhor presidente. Pois não. Desculpa, eu fazer um pequeno registro, mas para nós da Comissão de Acessibilidade, comissão a qual eu presido, eu faço aqui nós somos indicados aí a concorrer ao selo ouro, né, por conta das exigências baixadas pela resolução 230 de 2016, onde fora instaurada a nossa Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. E quero aqui deixar com louvor a participação e dar os parabéns aos servidores da casa, a senhora Hélida Vilela de Oliveira, Benedito Franco de Lima Júnior, Rodrigo de Freitas Araújo e Carlos Alberto Acosta. Desde da instauração dessa comissão permanente, fizemos reuniões onde foram realizados o cadastro e a atualização dos dados dos servidores efetivos com deficiência. Foram feitas reuniões individualizadas com servidores efetivos com deficiência, membros da comissão, médicos e psicólogo organizacional do TRE Mato Grosso, a fim de registrar as necessidades e adaptações no ambiente de trabalho necessárias ao bom desempenho de suas atividades para o cumprimento ao artigo 21 da Resolução do CNJ 230 de 2016. Foram feitas orientações aos servidores efetivos com deficiência em relação aos direitos e impedimentos no ambiente de trabalho. Num segundo momento, coleta por entrevistas, a comissão fará um manual de sensibilização a ser amplamente divulgado a todos os servidores do tribunal. Em continuidade, a ação concreta, a comissão promoverá o dia de sensibilização com o tema sugerido: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas exatas medidas das suas desigualdades, com atividades lúdicas e com a promoção de uma palestra de conscientização, sensibilização a ser ministrada por pessoa indicada e conhecedora do tema, a fim de sensibilizar e conscientizar todos sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Esses são
essa é a pauta da nossa comissão, dos serviços que estão sendo realizados, e eu sinto muito orgulho de fazer parte desta comissão. E dia 19 e dia 20 iremos, eu e a senhora Hélida, participar de um evento promovido pelo CNJ. E, assim, para mim é a primeira vez assim, que eu tenho contato direto e com condições de trabalho que eu possa trazer que o nosso ambiente seja mais efetivamente igualitário, né? E eu tenho com muita felicidade e sem o empenho dos colegas servidores da casa, esses resultados a qual essa indicação hoje o TRE participa, juntamente com outros tribunais do país, não seria factível. Então, fica aqui o meu registro e a minha deferência pela dedicação de todos vocês. Eu tenho aqui uma colocação, que o doutor Bertolucci quer falar também, doutor Antônio Pelejo. Mas antes de passar a palavra para vocês, apenas sobre esse tema, não só sobre esse tema colocado pelo doutor Sebastião, mas eu quero aqui fazer um registro que eu estou muito satisfeito com a atuação de toda a nossa equipe, de todos os nossos servidores. Nós estamos aqui buscando uma melhoria, né, para levar o nosso tribunal, como até dito agora na posse do Dr. Fábio, né, fiz uma referência, nós estamos aqui para uma verdadeira cruzada para elevar a posição do nosso tribunal perante o CNJ, perante a comunidade jurídica como um todo, num patamar que seja condigno com a qualidade dos servidores, dos nossos juízes, dos nossos auxiliares, dos nossos membros. E isso me deixa até envaidecido, porque eu tenho percebido que há uma adesão espontânea. Isso que é interessante, né? Dos senhores servidores, de todos. Nós estamos aqui aumentando a nossa produtividade, atingindo metas, enfim, buscando tudo aquilo que possa ser interessante para uma melhoria da prestação jurisdicional e, evidentemente, no cumprimento das metas que são muitas estabelecidas pelo CNJ. Nós temos essa diretriz de administração e que, na verdade, ela só pode ser implementada com a união de todos. Não há como se atingir um objetivo, atingir uma meta baseada apenas na ação de um ou de outro, isoladamente. Eu tenho dito que a atividade da justiça é uma engrenagem, ela precisa ser casada, os dentes têm que se trabalhar de maneira conjunta e orquestrada para que possa chegar a seu objetivo final. Então eu tenho que fazer esse registro, muito bem lembrado pelo doutor Sebastião. Essa é uma das comissões, temos muitas outras frentes de trabalho que estão sendo muito bem conduzidas por os membros e pelos servidores. Fica aqui meu agradecimento, meu registro para esse fato que é uma realidade hoje no nosso Tribunal Eleitoral. Doutor Bertolucci, o senhor queria falar? Doutor Pelejo também, na sequência, já passa a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando o assunto, doutor Sebastião, eu me lembrei, há alguns anos atrás, eu vi um pequeno vídeo em que um jovem com uma cadeira de roda e estava andando num pavilhão dentro de um prédio e, de repente, ele se vê com um impedimento de continuar com a cadeira de roda, porque havia um pequeno desnível em um momento. E aí ele tentou 2 vezes, tentou inverter, não conseguiu, aí ele se levantou e ficou em frente à cadeira olhando, e ele era o engenheiro da obra. Então, muitas vezes, e aí eu tenho certeza que o senhor está olhando com esses olhos, é importante que a acessibilidade é uma questão fundamental e muitas vezes a gente só percebe isso quando a gente passa por alguma dificuldade física ou
algum próximo e sente como é difícil você não ter uma rampa de acesso para alguém que é cadeirante, alguém com dificuldade visual, enfim. Então, tenho certeza que está em boas mãos, Vossa Excelência, a presidência dessa comissão, porque saberá buscar ter a empatia de se ver, se colocar na pessoa com a necessidade para cada vez mais melhorarmos a acessibilidade do nosso tribunal. Sucesso para o senhor. Senhor presidente, mais pares, digo para o Procurador Regional Eleitoral, eu não poderia deixar de desejar as boas-vindas ao Dr. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza, dizer ao senhor que ficamos muito satisfeitos com a vossa indicação. Não o conhecia pessoalmente, mas tive a oportunidade de conversar com a doutora Vanessa quando ela disse de vossa escolha, da excelente escolha que o tribunal, o TRF, fez de vosso nome. É óbvio que ninguém substitui ninguém, então eu estou muito à vontade de dizer que nós tivemos a doutora Vanessa, um baluarte da Justiça Federal no nosso tribunal, e o senhor certamente saberá conduzir-se da mesma maneira, né? E com a sua luz própria, o senhor vem acrescentar em muito ao nosso tribunal. O senhor vai perceber que aqui formamos uma grande família, de um respeito à opinião alheia, até porque é um voto colegiado, e os ânimos não se exaltam quando deparamos com uma posição contrária, até porque uma tese, uma antítese, chega-se numa síntese, a princípio, melhor. Então, sinta-se acolhido por todos nós e que o senhor tenha o sucesso que o senhor saberá ser merecedor. Felicidades e seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Doutor Antônio Peleira, o senhor também quer fazer uma colocação? Aproveitar o momento só para fazer algumas palavras em relação ao Conselho Nacional de Justiça, que após a instituição dele, pela emenda constitucional 45/2004, os tribunais realmente eles passaram a um patamar diferenciado em termos de administração, em termos de gestão. Todos os tribunais do país estão, os 88 estão correndo para alcançar metas, tá? Para que haja uma melhoria na prestação jurisdicional, isso é muito importante. E destaco aqui também, parabenizo o tribunal, parabenizo o Dr. Sebastião, justamente pela presença dessa comissão, que indica acessibilidade, indica efetivação de direitos humanos, melhoria das condições de trabalho. Então, é muito importante, é objeto de proteção aos direitos humanos, então o tribunal e todos os servidores estão de parabéns porque tenta-se alcançar essas metas, efetivar os direitos humanos e não alcançar por alcançar, para prestar um serviço melhor para a comunidade, sociedade que nos remunera, e também ter uma possibilitar que haja uma percepção melhor da sociedade para com o judiciário. Isso é muito importante, tá? Mesmo porque há diversas questões aí incluídas. Gostaria também, tal qual o Dr. Bortolucci, desejar as boas-vindas ao Dr. Fábio Fiorenza, me permita chamar de Fábio Fiorenza. Excelência está na cadeira de juiz membro federal, e na cadeira na qual sentaram pessoas do mais alto gabarito, a doutora Vanessa Custi, que nos privilegiou aqui com a presença dela, sempre muito atenta, circunspecta, fazia as pontuações devidas, e um outro membro também, porque eu tenho grande estima, Dr. Paulo, Dr. Paulo, ele realmente abrilhantou esse tribunal também. Ele tinha os posicionamentos dele de vanguarda e posicionamentos que nos fazia bastante refletir. Poderia ser chamado pela alcunha de professor, tal qual a percepção que ele tinha da matéria de direito eleitoral. Então, Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade, mas eu sei que, apesar de não nos conhecermos, eu sei que Deus não dá um fardo muito pesado para quem não consiga carregá-lo. Então, eu sei que a passagem aqui de Vossa Excelência será uma passagem bastante profícua, e eu desejo, assim como cada um dos membros do tribunal, desejo uma boa estadia e passagem aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. Senhor presidente, é isso. Agradeço ao doutor Bortolucci pelas palavras generosas.
Fico contente que Vossa Excelência tenha ouvido falar coisas boas de mim, vindo da doutora Vanessa. A doutora Vanessa suspeita, nós somos amigos desde há muitos anos. Eu sei da responsabilidade de seguir o legado dos juízes federais que compuseram esta casa, mas me comprometo a me empenhar em fazê-lo e fico muito feliz em ouvir a respeito dos valores que regem este colegiado, como o respeito, o diálogo, são essenciais para um bom funcionamento saudável de um colegiado. E me sinto tranquilo em saber que nós funcionaremos dessa maneira aqui. Espero estar à altura também de todas essas expectativas e do modo como esta casa vem funcionando. E também, de outro lado, ouvi somente coisas boas a respeito da Justiça Eleitoral e dos colegas que compõem a Justiça Eleitoral. Obrigado. Por parte tanto do Dr. Paulo como da doutora Vanessa, que falaram de suas experiências aqui de forma bastante feliz. E eu tenho certeza, ouvindo-os e ouvindo também Vossas Excelências, que vai ser esta missão que eu encaro como mais uma de minhas missões pelo Poder Judiciário do Brasil, que será uma missão que me trará bastante satisfação e uma experiência de vida a mais que eu vou carregar para o resto da minha carreira. Me coloco sempre à disposição dos colegas, tanto no meu gabinete como pelo telefone, tanto no meu gabinete aqui na Justiça Eleitoral como na Justiça Federal, para dialogar a respeito de qualquer coisa, porque esse é um dos valores que eu acredito bastante também, o diálogo. Fico feliz pelas palavras também do nosso presidente a respeito de como essa casa preza também por esse valor. E, enfim, só desejo registrar o meu grande orgulho e a minha honra de estar compondo este colegiado e meus votos de que a gente viva momentos de muita satisfação aqui. Espero colaborar para que todos também tenham momentos de grande crescimento e de grande satisfação e alegria nos momentos que a gente se encontrar em sessão. Muito obrigado. Bom, nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, e fica então o registro que na quinta-feira, infelizmente, não poderia estar presente, mas o nosso eminente desembargador Sebastião estará na condução dos trabalhos. Muito obrigado a todos, bom dia.